Você tem orado, por anos talvez. E o que é mais difícil não é esperar, é o silêncio. Porque chega um ponto em que você começa a pensar: será que Deus está me ouvindo ou simplesmente me ignorando? Mas e se eu te dissesse que, na maioria dos casos, o problema não é a ausência de resposta, é algo muito mais profundo e muito mais ignorado dentro da própria oração? Fica comigo, porque isso pode mudar completamente como você interpreta o silêncio de Deus. Hoje você vai entender 5 condições bíblicas reais que afetam se uma oração é respondida ou não. Mas a condição número 4 é onde a maioria das orações trava sem ninguém perceber. E não tem nada a ver com falta de fé óbvia. Muita gente pensa: se Deus prometeu, então ele precisa responder. Mas Jesus nunca separou promessa de princípio. Ele conectou promessa com alinhamento. E é aí que a maioria erra sem perceber. Condição número 1. Fé, sem dúvida. Tiago diz que quem duvida é instável. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Dúvida não é sentir medo. Dúvida é dividir direção. Você ora, mas depois tenta controlar o resultado sozinho. E aqui vai uma pergunta direta: você entrega a oração? Ou apenas fala e continua carregando? Mas isso ainda não é o maior bloqueio. Existe algo mais sutil. Condição número 2. Orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é uma frase de encerramento. É uma declaração de representação. Ou seja, isso aqui não é sobre o que você quer fazer. É sobre o que Jesus faria através de você. E isso muda tudo, porque algumas orações não são negadas. São apenas incompatíveis com a identidade que você está tentando usar. Mas ainda não é isso que mais bloqueia orações. Condição número 3. Vontade de Deus. 1 João diz: se pedirmos segundo a vontade dele, ele ouve. Mas aqui está o problema real. Muita gente não ora para alinhar com Deus, ora para Deus alinhar com elas. E isso parece fé, mas na prática é controle espiritual disfarçado. Se isso já está te fazendo enxergar a oração de um jeito diferente, se inscreve agora. Porque o que vem depois não é teoria. É onde a maioria das pessoas se perde espiritualmente sem perceber. Condição número 4. Motivações. Tiago 4 diz algo forte. Vocês não recebem porque pedem com motivos errados. Pare por um segundo. Isso significa que alguém pode orar certo, falar certo, acreditar certo, e ainda assim não receber. Por quê? Porque Deus não responde só palavras, Ele responde direção do coração. Aqui está a pergunta que revela tudo. Se Deus te desse exatamente o que você está pedindo hoje, isso te aproximaria mais dele, ou te faria depender menos dele? Porque às vezes, o que você chama de bênção ainda não chegou. Não porque Deus está atrasando, mas porque Ele está te protegendo de algo que ainda te afastaria dele. Isso não é punição, é proteção. Condição número 5. Permanecer em Cristo. Jesus disse: se permanecerem em mim, pedirão o que quiserem e será concedido. Mas permanecer não é atividade, é identidade contínua. Não é visitar Deus, é habitar nele. E aqui está o efeito mais profundo disso. Quando você permanece, seus desejos começam a mudar. E o que você quer começa a se alinhar com o que Deus já quer fazer em você. 5 coisas. Fé real, não dividida. Em nome de Jesus, vontade de Deus, motivações puras e permanecer em Cristo. Isso não é fórmula, é transformação. Pai, alinha nosso coração. Corrige o que está fora de ordem dentro de nós.
não apenas responde nossas orações, mas muda aquilo que estamos pedindo, ensina-nos a permanecer e, acima de tudo, a querer mais a Ti do que qualquer resposta. Em nome de Jesus, amém. Se isso falou com você hoje, escreve nos comentários uma palavra, alinhamento, e me diz, qual dessas 5 condições mais te confrontou? E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre algo ainda mais profundo, porque algumas orações não são negadas, apenas estão sendo preparadas para o momento certo.